texto da palavra de Deus, para meditarmos nela, se encontra no livro de Êxodo, no capítulo de número 17, a partir do versículo de número 1, que diz: Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então, contendeu o povo com Moisés, e disseram: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e os nossos filhos e o nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Esta, ó Senhor, no meio de nós ou não? Muito bem, meus amigos, coisa tremenda é esta que Deus faz. A questão toda é nós entendermos o que é que acontece com aquele povo. Nós precisamos entender o que é que acontecia com aquele povo. E esse é um texto para nossa meditação de hoje, porque além de entendermos o que é que passava na cabeça daquele povo, nós precisamos entender o que esse texto representa a respeito do incidente ocorrido durante a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Eles estavam indo em direção à terra prometida. Eles estavam indo em direção a Canaã, terra da promessa de Deus para a vida deles. E de repente, tudo parecia que estava indo para o bom caminho, tudo parecia que estava indo conforme o planejado de Deus, mas acontece que em meio a tudo isso, aquele povo tinha um hábito, aliás, diga-se de passagem, um mau hábito. Aquele povo murmurava numa intensidade tão terrível, que tudo para eles era reclamação. Tudo para aquele povo era reclamar. O povo não fazia outra coisa a não ser reclamar. Nada estava bom. Acontecia alguma coisa, havia alguma circunstância na trajetória, no caminho, aquele povo murmurava. E é claro que murmurar diante de Deus é problemático. Então, eles acamparam no local chamado Refidim,
E ali eles tiveram um problema. De certo ponto, um problema grave. Não havia água. Não havia água potável. Água para se beber. Então esse povo todo, o povo de Israel, como uma criança manhosa, começou a reclamar de quem? Do líder. Eu fico imaginando aqui Moisés. Eu fico pensando nas minhas meditações o quanto esse homem sofreu. Não sofreu porque era um ancião de mais de 80 anos, mas por causa do comportamento do povo. Por causa do jeito que o povo era manhoso. Era um povo rebelado. A Bíblia, inclusive, fala que, lá no livro de Êxodo, que este era um povo de dura cerviz. Ou seja, era um povo de coração duro, apesar de ter saído da escravidão, de ter sido liberto, de ter uma grande promessa de Deus. O povo era difícil, o povo era complicado de controlar. Então, eles começaram a culpar Moisés, né? E, por extensão, começaram a culpar Moisés e, por extensão, a Deus, e a se rebelar contra Moisés e também contra Deus. E eles estavam culpando a Moisés e a Deus por tudo que estava acontecendo. Como se, diante dos nossos desafios de vida, diante dos nossos problemas cotidianos, familiares, financeiros, profissionais, acadêmicos ao longo da nossa vida, a gente não ia ter nenhum problema, ia correr tudo bem. Mas eles estavam com problema. Mas eles tinham Deus. Só que para eles, problema era problema. Tudo era problema. Então foi por isso que Moisés clamou a Deus. E Deus então instrui. Deus então orienta. Deus traz para Moisés uma saída para poder solucionar a necessidade, que na minha concepção, a falta de água potável é um negócio que é preocupante. Se era naquela época, hoje em dia, não tenha dúvida. O povo estava com sede, os velhos com sede, as crianças com sede, o gado com sede. Então era necessário água. Mas era o jeito que esse povo se comportava é que trazia problema para a liderança, no caso Moisés e Arão. Então, neste clamor fervoroso de Moisés, porque se o povo estava com sede, Moisés tinha um grande problema pela frente. Um grande problema. E ele estava com medo, inclusive, de ser apedrejado. Moisés estava com medo de ser morto pela revolta daquele povo. Eu aqui não estou tirando, de maneira nenhuma, não estou tirando do povo a necessidade que eles tinham. Sede, não se brinca com sede e com fome. Quando a gente está com sede e está com fome, dá tudo, dá tonteira, né? Dá calor, dá frio, dá tudo na gente, né? A boca seca, o estômago, né? O estômago range, a gente está com fome, está com sede. Com isso a gente não brinca. Mas agora, Moisés tinha um grande problema. Ele não estava sozinho. Aquele povo que estava se rebelando contra ele e contra Deus eram um grupo de pessoas de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Sabe o que é isso? É uma nação. Muitos países não têm 3 milhões de habitantes.
Tem países na Europa que não tem 3 milhões de habitantes. Então, este povo estava com fome, estava com sede, e agora Moisés tinha um grande problema: dar de beber para aquele povo. Já que não era fácil tudo isso, porque um copo d'água para alguém você arruma, para uma pessoa você se vira e arruma. Para 3 milhões, de uma vez só, de uma só vez, é quase que humanamente impossível. Nem chovendo isso poderia solucionar, dada a necessidade do povo, dos seus animais, dos anciãos, das crianças e assim por diante. Moisés clama a Deus, Deus o instrui e diz para ele: vai a um determinado lugar, acompanhado das suas autoridades, dos anciãos do povo, e orientou a Moisés a bater numa rocha que havia ali. E essa rocha forneceria água, o que de fato aconteceu. O problema foi resolvido. A rocha deu água. É inimaginável isso, não é verdade? Meu amigo, é inimaginável. Como é que vai sair água da pedra? De pedra não sai nada, a não ser pedra. O problema foi resolvido, mas a lembrança do comportamento do povo, da rebelião do povo, ficou marcada no nome que Moisés deu àquele local: Massá e Meribá. Provação e rebelião. Aquilo marcou o povo? Não, aquilo marcou Moisés. Aquilo marcou a vida de Moisés. Aquela situação marcou a velhice de Moisés. Eu fico aqui meditando nesse texto. A minha cabeça viaja e eu fico pensando como Moisés contornou essa situação. Como Moisés arrumou saída. Como Moisés suportou a pressão. Uma coisa é você ser pressionada por uma pessoa, ou ser pressionado por uma situação. Outra coisa é você ser pressionado por uma quantidade de gente incontável. Aqueles israelitas rebeldes são, na verdade, uma imagem de todos nós, que quando as coisas não andam sempre como gostaríamos, simplesmente nos rebelamos contra Deus. E como é que isso acontece? Fácil. A gente já não vai mais à igreja. A gente larga o ministério de lado. A gente abre mão do chamado. A gente não liga mais para as coisas espirituais. A gente deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de ter contato com Deus através da Bíblia. Pois é, a gente faz coisas exatamente como fez este povo para com Moisés. Alguém tem que levar a culpa, nem que seja Deus. Nunca é a gente, nunca é você, nunca é o senhor, nunca é a senhora. Sempre é Deus. É Deus que não quer fazer, é Deus que não está olhando para mim, é Deus que está demorando,
É Deus que está lembrando de outras pessoas e se esqueceu de mim? Simples assim. É dessa maneira que eu estou lhe dizendo aqui. E aqueles israelitas se rebelaram outras tantas vezes, a ponto de voltar para o deserto e lá ficar durante 40 anos. Aleluia! 40 longos anos por causa da rebeldia. Ou seja, não era a primeira vez e não seria a última nesta passagem de Êxodo, capítulo 17. Então veja uma coisa, tudo que a gente planta, a gente colhe. E houve um resultado para tudo aquilo. Houve um resultado, uma marca numa pessoa, Moisés. Então, o resultado disso tudo aqui será uma sede espiritual causada pela ausência do Criador na nossa vida. Quando a gente se rebela, é isso que acontece. Sabe de uma coisa? Eu fico vendo, analisando determinados comportamentos e muitas vezes vejo Deus dizer para as pessoas: não quero, não é assim, não faça isso, não tome essa atitude. O que a pessoa faz? Ela vai e toma atitude. E parece que a atitude que ela tomou está dando certo. Tá vendo? A palavra estava errada, o pregador, aquela palavra do pregador não foi para mim, a palavra do profeta revelada não foi para mim, porque está dando certo, vai dar certo. Ou aparentemente, parece que está dando tudo certo por um curto espaço de tempo. Depois a realidade aparece. Aquilo tudo que aparentemente estava dando certo vai começar realmente a dar errado. Porque o errado sempre foi errado. Não adianta a gente querer pegar um texto isolado da palavra de Deus, da Bíblia, e torná-lo verdade na nossa vida, contrapondo uma ordem de Deus. Não vai funcionar. Aleluia! Então, a rebelião daquele povo teve resultado. Quando a gente toma as nossas atitudes de rebeldia contra Deus, também tem resultado. Simplesmente a sua ausência. Tal como naquele deserto, Deus teve a iniciativa de providenciar a água viva na pessoa de Jesus Cristo para saciar a sede daquelas pessoas e hoje de toda a humanidade. Só Jesus pode mudar a história da vida de uma pessoa. Quando eu vejo alguém sair da presença de Deus e abandonar a Jesus, ou negar a Jesus, ou refutar Jesus, eu fico analisando, olhando, e a gente alerta, eu alerto, a pastora Sueli alerta, os pastores alertam: não faça, isso não é de Deus, não vai dar certo. Mas vejo pessoas tomando as mesmas atitudes que aquele povo tomou com Moisés. E a primeira atitude é refletida dentro da igreja. É dentro da igreja. Porque muitas vezes as pessoas querem porque querem. Não importa como, nem onde e nem que preço vai pagar.
O povo matou a sede. O povo viu sair água da rocha, mas continuou rebelado. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo comenta esta verdade no versículo 10 de 1 Coríntios, no verso 4. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, que diz assim: bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Mas eles estavam aí com Cristo? Não. Tem muita gente hoje que não está nem aí com Cristo. Importa o que elas querem. Não importa o que Cristo quer. Desde que elas consigam aquilo que elas querem, então tá tudo bem. Mesmo se for contra a vontade de Deus, se elas conseguirem, tá tudo bem. O problema é que isso traz consequências. Traz, porque você não vai viver somente o dia em que você recebeu, ou melhor, o dia que você alcançou o seu objetivo. Virão outros dias, outros tempos, outras necessidades. E o que haverá diante de você de empecilho e barreira é a desobediência, é a rebelião. Nesse meu ministério pastoral, quantas vezes, quantas pessoas a gente não tem atendido, mas não foi dito para não fazer. Ah, mas eu queria tanto, mas eu precisava tanto. E agora? Quem é que vai solucionar o problema? É o profeta, é o pastor, é o pregador, é o ministério, é a igreja? Não. É você quem vai ter que descer na presença de Deus. Aleluia! O próprio Jesus declarou que nunca mais teria sede quem bebesse da água da vida que ele tem para dar, lá em João capítulo 4, versículo de número 14. Ele diz lá no poço de Jacó para aquela mulher: da água que tu me dá, quem beber dela vai ter sede, mas da água que eu te der, tu nunca mais voltará a ter sede. Aleluia! Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, aquele que provar, aquele que beber da água que ele der, não voltará a ter sede. Só vai voltar a ter sede quando sair da presença da água viva. E o grande problema é que as pessoas não se saciam com aquilo que Cristo tem para dar. Elas se saciam com aquilo que todo mundo tem e que só ela não tem. E quando alcança, não é para ela. Esse é o grande problema. O grande problema não é beber da água que Cristo der. É permanecer bebendo da água que Cristo der. Porque você vai voltar a ter sede. E Cristo continuará te dando água da vida. Está escrito lá em João 7, no versículo 37, parte B, e versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, quem crer é continuidade. Ou seja, eu crio ontem, creio hoje, crerei amanhã e depois de amanhã e mês que vem e semana que vem e ano que vem e por toda a minha vida. Não adianta tu chegar e beber da água e sair pro deserto de novo. Não adianta voltar pro deserto, não adianta matar a sede e continuar indo pelo caminho que o nariz apontar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.
Tem coisas que você não entende. E por não entender, toma atitudes que não deveria tomar. Quando, na verdade, não entendendo, deveria se submeter àquele que é o dono da água. Para não voltar a ter sede. Para não ter uma vida desértica, uma vida vazia, uma vida sem sentido. Porque é assim que é. O fato de você carregar uma Bíblia debaixo do braço não determina que você é quem Deus quer que você seja. Porque carregar debaixo do braço é uma coisa, carregar no coração é outra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia! Se você, meu amigo, sente aquela sede no seu espírito, porque tem gente que está dentro da igreja e está com sede. E sabe por que a sede vem? Porque está bebendo água estranha. Água que o mundo dá. E não da água que Cristo dá. Porque o próprio Jesus diz: quero que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele já declarou a nossa vitória. O problema é esperar em Cristo. É viver em Cristo. É viver no Senhor. É esperar no Senhor. É aguardar em Deus. Esse é o grande problema. Porque o que vai sair da boca da grande maioria das pessoas é esta frase: não aguento mais. Se aguentou chegar até o dia de hoje, não foi você que aguentou, foi Deus quem te trouxe. Você já perguntou para Ele por quê? Para quê? Qual o propósito? Muitas vezes nós precisamos entender que há propósitos. E dentro dos propósitos de Deus, certamente estão inclusas as suas dores, seus desafios, suas causas, circunstâncias. Aleluia! Por que tem que ser desse jeito, Jesus? Pra que tem que ser desse jeito? Pois é, mas é. Você não está entendendo agora. Você pode até pensar: pastor Sebastião, você é muito conformado. Não é conformismo. Se você pode, resolve. Se você não pode, espera. Vai bebendo da água que Cristo dá. Oh, glória! Vai bebendo da água que Cristo dá. Enquanto a coisa está estreita, está apertada, está difícil, você está bebendo da água da vida. Você está bebendo da fonte. Chamanacandaraya. Você está bebendo da água que Jesus está te dando. Para quê? Para saciar a sua sede em tempos de deserto, em tempos de dificuldades, em tempos de enfermidades, em tempos adversos, em tempos de guerra. Não pare de lutar. Mas a gente não luta em tempos de guerra com as nossas próprias forças. Lutamos com as forças que Cristo nos dá. É assim que é. A questão é essa. É que enquanto a gente bebe da água que Cristo dá, não tem sede. A gente está de pé, está abastecido, está fortalecido. O grande problema é quando a gente vai se afastando. A gente vai se desmotivando. E aí vem a sede.
E aí vem os oferecimentos que o mundo dá. O mundo tem para te oferecer. O mundo tem perdição. O mundo tem droga. O mundo tem um monte de coisa para te oferecer. Menos a água que te mantém de pé. Menos a água que lava, que limpa, que renova, que restaura, que transforma. E muitas vezes você quer o quê? Solucionar porque não aguenta mais. Já disse, vou repetir. Mas não é você que está aguentando. Não é você que está suportando, você está passando. E não suportando. Porque quem está fazendo você suportar é Jesus. Você não está de pé porque você aguenta. Você está de pé porque está sendo fortalecido. Você está de pé porque Jesus tem sustentado você. Então você está bebendo da fonte. Você está bebendo da fonte da água da vida e está sendo abastecido, e está sendo fortalecido. E o seu coração, apesar de abatido, ele está firme na rocha. Lamacandaraia subicai. Estou te explicando alguma coisa? Você está entendendo o que eu estou pregando aqui para você? Então muitas vezes nós queremos respostas imediatas porque Deus tem para dar. Primeiro, Deus não precisa te falar absolutamente nada, te explicar absolutamente nada, nem te dar satisfação de absolutamente nada. Quer alguma resposta, alguma direção da parte de Deus? Continua bebendo da água. Não entendi, pastor. Continua sendo fiel. Glória. Continua sendo fiel, seja fiel. Aleluia. Quem beber da água que Jesus Cristo dá, nunca mais terá sede espiritual. Sabe o que é sede espiritual? Aquele vazio. E aí a pessoa vazia, ela vai procurar alguma coisa para saciar. Então ela vai na pinga, vai na cerveja, vai na maconha, vai na cocaína, vai no crack, vai para prostituição, vai roubar, vai arrumar alguma coisa para fazer para saciar. Vai mentir, vai atazanar a vida dos outros para se saciar. Ele vai odiar ao invés de amar para se saciar. E nada disso do que eu relatei para você aqui sacia. Não entendi o que é saciar, pastor? Preencher, abastecer, transbordar. É isso. E o mundo jaz no maligno porque não procurou a fonte que tem a água, que é Jesus. Então o mundo está à procura. Hoje em dia, balada. Final de semana, balada. Durante a semana, balada, como se isso preenchesse. Então vai para promiscuidade, vai para mentira, vai para droga. E cada dia mais. Por quê? Porque é gostoso? Não. Porque o efeito passa e é necessário saciar de novo. Só que não sacia. Vicia, mas não sacia. Então veja só uma coisa e eu termino para orar por você. De repente, quem sabe aí na sua vida, na sua casa, na sua família, tem alguém assim. Alguém que saiu da presença, alguém que se afastou, alguém que se rebelou. Aleluia! Alguém que, como Moisés, passou a provação e se rebelou. Porque Moisés foi vítima da provação e da rebelião daquele povo. Ele sentiu na pele
tudo aquilo que lhe estava acontecendo. E se não fora o Senhor na sua vida, ele já teria morrido. Quem sabe você ainda está de pé hoje, porque Deus está lhe oferecendo uma água que só Cristo pode te dar. A que sacia, a que preenche, a que alegra, a que renova, a que restaura. Aleluia. Pai Santo de misericórdia, eu quero nesta hora, Senhor, orar, meu Deus, por essa pessoa que está vazio. Senhor, está oco por dentro, no seu interior, no seu sentimento, no seu coração, achando que não há mais saída, que não há mais meio e que não há mais motivo para prosseguir. Quantas pessoas, Senhor, não têm sido levadas à depressão, ao suicídio, às drogas, à bebida. Deus, porque há um vazio interminável dentro do seu ser. Há um vazio que parece que é impreenchível. Há algo na sua vida que não se completa. Há pessoas, inclusive, Senhor, dentro da igreja, crentes, que ainda tem ali um espaço dentro da sua alma, dentro do seu coração, que não está totalmente preenchido pelo Espírito de Deus. Senhor, eu clamo, assim como Moisés, para dar água para quase 3 milhões de pessoas. Ele clama ao Senhor. Eu clamo ao Senhor agora. Abastece, Senhor, o interior dessa pessoa, deste querido, desta querida, desta pessoa que ouve esta mensagem agora, Pai. Em nome de Jesus, alcança, preenche, derrama, transborda da boa água da vida que salva, que lava, que limpa. Tenha misericórdia, Senhor, dessa pessoa, desse amigo, dessa amiga, Senhor. Que o Senhor nessa hora, Pai, possa fazê-lo transbordar, o transbordar de Cristo, da alegria, Senhor, do complemento que é o Senhor para a nossa vida. O Senhor é tudo. Nós só temos vida em Ti, Senhor. Por isso eu oro, Pai, e clamo por esta vida, em nome de Jesus. Amém.